Hi Brasil! Jimmy do canal Jimmy Nada Neutro aqui. O seu nerd leprechal, seu duende brazuca ou visconde de sabugosa do mundo nerd. Bem-vindos à ilha de Hi Brasil, essa ilha fantástica onde a opinião nunca é neutra. Hoje a gente vai falar, pessoal, de um filme que mistura emoção, espiritualidade e adivinha? Mindset. Sim, o novo drama da Netflix, Caramelo. Mas me diz uma coisa, esse cachorro é um guia espiritual ou é um coaching disfarçado? Roda a vinheta pra gente começar essa resenha nerd. Pessoal, de acordo com a IA do Google, Mindset é o conjunto de crenças e atitudes que moldam como a gente vê o mundo. Ou seja, o manual do bom coaching. Mas será que agora os cachorros também têm mindset? Seu cãozinho pensa positivo? Ou será que o caramelo é um tipo de Chico Xavier de quatro patas? Imagina o cachorro assim, ó. Esse filme, pessoal, me fez pensar nessas duas coisas: mindset e espiritualidade. Nossas relações com os cães. Será que é uma história sobre amor e destino entre ser humano e animal? Ou só mais uma propaganda da positividade tóxica? Esse filme, pessoal, começa com um cachorro sendo abandonado na estrada. Ele corre até São Paulo e lá conhece o Pedro, um cozinheiro que sonha em ser um chefe de restaurante e ter as suas receitas, suas criações gastronômicas incluídas no cardápio desse restaurante chique. Essa história, pessoal, a primeira coisa que ela me tocou um pouco foi porque ela me lembrou um trabalho de quadrinhos, de criação de quadrinhos que eu fiz na minha época de faculdade. É esse que trabalha aqui, Cão Maior. No começo do filme, gente, tem uma cena onde o cachorro ele é deixado na estrada dentro de uma caixa de papelão. E por coincidência, gente, foi uma das cenas que eu ilustrei nesse meu trabalho acadêmico. Vou colocar aqui para tentar mostrar para vocês, se vocês conseguirem ver aqui. Eu retratei uma cena de abandono de um cachorro, né? Ele jogando fora a coleira dele. E na página seguinte tem uma cena muito parecida com a cena do filme. Eu vou tentar colocar aí na tela para vocês a cena do filme, tá? E essa é a cena que eu ilustrei. Eu achei muito parecida. E achei muita coincidência eu assistir esse filme e o filme também ter retratado essa cena de abandono bem parecido com a cena que eu também retratei. Foi um dos meus trabalhos acadêmicos que eu tirei uma nota muito boa, que eu lembro, e eu gostei muito, me deu muito prazer de fazer, tá? Eu vou deixar aqui no cenário pra gente ir falando do filme e como eu me identifiquei um pouco com a história, tá? O Pedro, o Rafa Witt, né? Ele tem esse sonho de ser chefe de restaurante e que as suas receitas culinárias sejam aceitas no cardápio desse restaurante. Mas o sonho dele vira um drama quando ele descobre que tem um tumor cerebral, com a ajuda do cachorro, é claro. E aí começa a novela. O cachorro aparece no mercado, invade a cozinha e é salvo de um rolo de massa, de apanhar de um rolo de massa assim, que o chefe Ivan, o atual chefe do restaurante, ia sentar o rolo no cachorro, e Pedro vai lá e salva e vira o novo chefe do restaurante. Tudo isso na frente da crítica gastronômica interpretada por Paola Carosella, a nossa chefe, aquela jurada do MasterChef. Quem lembra dela?
É impossível, pessoal, não lembrar nessa cena da animação de 2027. 2027 não. 2007 da Disney, o Ratatouille. A cena, pessoal, que ela come a coxinha servida pelo Pedro, né, para provar que ele poderia assumir aquela cozinha. Assim que o Caramelo destruiu a cozinha toda, ele precisou improvisar um prato e servir para a crítica gastronômica lá, a Paula Carosella, que eu não lembro qual é o nome dela no filme. Mas a cena em que ela prova a coxinha é muito parecida com a cena em que o Andon, eu não lembro do nome do crítico do filme Ratatouille, era Anton Ego, eu acho que era isso, Anton Ego. Na hora que ele come o Ratatouille e rapidamente a mente dele vai lá para a infância dele, quando a mãe dele fazia aquele prato. Então lembrou o crítico gastronômico Anton Ego lá da Ratatouille, lembrou o prato, lembrou a infância do crítico de cinema. E essa cena do filme Caramelo, onde ela prova a coxinha, também é muito parecida, mas ela não vai exatamente para a infância dela, mas a receita da coxinha, ela é uma receita da mãe do Pedro, do chefe, né, de 27 anos, interpretado pelo Rafa Witt. Então, não tem como a gente não lembrar do Ratatouille pelo tema ali, só não tem um rato, né, assim no chapéu dele, cozinhando para ele, mas tem um cachorro, então é muito parecido, né? A tentativa de estabelecer uma relação do animal e com o chefe, uma relação um pouco espiritual, lembra um pouco a relação do Linguini com o ratinho, né? E lembra o fantasminha do Gusteau, que sempre passava ali pelas cenas, aprovando o rato cozinhando. Então, essas coisas me fizeram lembrar, assistindo o Caramelo, me fizeram lembrar do Ratatouille. E isso me fez um link. Tanto esse filme do Caramelo quanto a animação da Disney em 2007, eles trabalham a ideia meio espiritual, de talvez reencarnação. Quando eu falo, pessoal, de uma questão espiritual, durante o filme, os encontros entre o Pedro e o Caramelo, eles são quase que encontros de destino, né? As três vezes eles se encontram, por acaso, na venda de carne de sol, que o Pedro vai buscar por causa que o antigo chefe, o Ivan, pediu para ele carne de sol, que precisava disso para o prato. Eles se encontram depois de novo, o cachorro segue ele até a cozinha, né? Porque o cachorro deixou ele fugir na venda, ali no mercado municipal, com uma tira de linguiça, assim, de tira que chama? Não sei que chama tira. Cacho de linguiça? Não lembro como chama um monte de linguiça junto, gente. Vou parar para não ficar pornográfico também. Ele deixa o cachorro fugir, ele ajuda o cachorro a fugir com comida. O cachorro segue ele até a cozinha e corre atrás de um prato, ele salva o cachorro de apanhar. E depois o cachorro, no meio da chuva, vai até o apartamento dele e fica uivando, né, grunhindo para entrar. Então há uma ideia do filme de estabelecer essa coisa meio de destino de um cachorro encontrar seu dono ou do dono encontrar o seu cachorro, seu guia espiritual, vamos dizer assim. O cachorro, gente, tem um momento do filme que o Pedro vai levar ele até um abrigo, né? E o cachorro lambe aqui a orelha dele, fica lambendo a região onde tem o tumor cerebral dele. A Camila, que é a interesse amoroso do Pedro no filme, fala que o cachorro tá querendo dizer alguma coisa, que ele viu alguma coisa ruim, era melhor ele ir pro médico se consultar. E durante o filme a gente já vê que ele tem algumas labirintite, uma vertigem, uma tontura que indicava algum problema mesmo, né? Então é esse lado, essa tentativa do filme de estabelecer essa coisa espiritual entre o cachorro e o ser humano, né? Tem um outro momento também, o cachorro ele fica vendo cenas na televisão de mar. Isso faz com que eles vão até a casa, os dois vão até a casa da mãe do Pedro,
que ele estava precisando ver a mãe, que fazia muito tempo que ele não visitava porque estava com muito trabalho, estava sobrecarregado de trabalho e visitava pouquíssimas vezes sua mãe, né? Tem essa cena, tem uma cena aqui na praia, que ele ataca um vendedor de bexigas e se veste e o Pedro veste ele de tubarão. E tem a cena no final, gente, que é ele olhando, o cachorro olhando de novo, já velho, o filme dá a ideia que ele tá meio velho, né? Depois que o Pedro já superou o câncer, só com mindset e a quimioterapia, lógico, mas que ele também tá no sofá olhando de novo uma cena do mar. E o filme termina assim, com ele levando o cachorro, eu sei o que vai te animar, esse é o diálogo, e leva ele pra praia, pro mar. Então me parece que o cachorro era meio que, talvez, não sei qual foi a ideia que vocês tiveram, mas ele, em outra vida, talvez, foi algum ser do mar, alguma coisa, e reencarnou num cachorro? Quem sabe, né? Pode ser uma brisa minha? Pode ser uma brisa minha. Mas o filme, acho que o filme deu a entender isso. Mesmo o filme sendo sobre câncer, pessoal, a tentativa dele, ele é bem sucedido quando ele tenta fazer com que o personagem, e tanto o personagem quanto a gente, passe por esse momento difícil com leveza. Essa é a ideia do Caramelo. Caramelo é o cachorro que faz ele passar por esse momento de uma forma mais leve. Eu acho que é isso que o filme se propõe a fazer, mesmo eu achando que você não sente o peso da doença no filme. Mas a intenção do filme, acredito que foi isso, fazer com que o cachorro aparecesse como que um destino, como algo sobrenatural, para ajudar o Pedro, o cozinheiro, a passar por esse momento tão difícil que é enfrentar essa doença. O filme tenta passar uma mensagem, pessoal, sobre destino, amor e superação. Mas no meio de tudo isso, entra o coaching de mindset. O amigo que Pedro faz na quimioterapia, que eu não lembro do nome do personagem. Eu acho que era Paulo. Acho que era isso. Mesmo com câncer, ele repete o tempo todo: você precisa mudar seu mindset. E como discutir com alguém, pessoal, que está enfrentando um câncer e mesmo assim fala que você tem que pensar positivo? É aquela cartada final dos coachings, né? Impossível alguém com câncer falando para você pensar positivo e você discutir com essa pessoa, né? É uma dificuldade. A cartada final é a apelação dos coaches nesse filme. O filme embarca nessa onda de leveza obrigatória. Tudo precisa ser inspirador, bonito e positivo o tempo inteiro. Nada de tristeza, nada de trauma, nada de defeitos, nada de dor. É um coachismo espiritual de Instagram com trilha de novela das 9. O destaque, pessoal, o destaque para esse filme é para a atuação, mas não do Rafa Witt, do cachorro. O cachorro, ele dá vontade de você ter aquele caramelinho, né? Porque o Rafa Witt até tenta, ele tem carisma, mas não convence. A caracterização é fraca, o drama não emociona e a gente já sabe desde o meio do filme que quem vai morrer é o amigo coaching com câncer de testículo. Enquanto isso, o Caramelo salva o dia. Sente o ovo estragado, evita incêndio, entra num culto evangélico e ainda tem uma conexão com o mar. Eu dei risada nessa cena, gente. Eu confesso pra vocês que na hora que o cachorro entra no meio do culto, no meio do louvor, ele começa... Eu achei muito engraçado. Era tipo o Marley e eu, versão espiritismo brasileiro. O Alessi, versão Aline Moraes, cantando aquela música do Farol. Como um farol que brilha à noite, com fonte sobre as águas, com abrigo no navio. Você lembra dessa música? Fez sucesso. Quem lembra da Aline Moraes? Era o nome? Olha, eu não acredito nessas coisas, mas eu lembro a música. Furou a bolha. Essa música furou a bolha. Enfim, o filme diz que tudo dá certo se você mudar seu pensamento e confiar no universo.
Pedro abre um trailer de coxinhas, salva o abrigo da namorada e tudo se resolve num passe de mindset. Recebi o espírito de um coach aqui, gente, ó. Só pensar positivo. É leve, é bonitinho, tem boas intenções, mas a vida real nem sempre é leve, gente. E tudo bem não ser. Não tem problema não ser leve, não tem problema não ser positivo às vezes, deixar que a tristeza role. É importante ter esse equilíbrio, você deixar que os traumas apareçam para que eles sejam curados, para você se entender da onde que vem sua tristeza. É importante você senti-la. Só pensar positivo, você vira um maluco no País das Maravilhas. Caramelo é um filme fofo, gente, com um cachorro carismático e o coração grande, mas também é um retrato dessa era onde o sofrimento precisa ter filtro e legenda motivacional. E você, o que acha? O Caramelo é um guia espiritual? Ou um coaching canino da Netflix? Essa foi meus comentários, pessoal, minha crítica. Eu acredito que o filme, ele é fofo, é pra você que gosta de uma relação com animais, que adora sua relação com o seu cachorrinho, você vai ficar comovido com a cena, mas falta ele passar uma ideia de fazer a gente acreditar que o personagem principal tá realmente sofrendo com câncer, não só cortando o cabelo. Tá faltando uma Carolina Dickman naquela novela clássica do Laços de Família, sofrendo realmente de câncer. Aquilo era atuação. Vocês lembram dessa novela? Um clássico da televisão, da teledramaturgia brasileira? Eu lembro. Isso que era sofrimento com câncer. É isso, gente. Eu vou dar uma nota para passar dia numa nota 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 para ser bonzinho. 6 moedinhas de duende, 6 moedinhas de leprechaun para esse filme. Vou deixar aqui no cantinho, ó. 6 moedinhas de leprechaun. Se você quiser conferir, se você adorar uma relação com seu cãozinho, um filme que tenta passar uma emoção como Sempre ao Seu Lado, com Richard Gere, como Marley e Eu, mas ele não chega perto desses filmes, infelizmente. Mas a gente sempre vai apoiar aqui o cinema brasileiro por mais filmes fantasiosos, por mais filmes de mitologia brasileira, porque aqui, pessoal, a gente acredita no poder do pensamento crítico, não só do pensamento positivo. Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal para mais análises nada neutras. Esse foi a minha análise e os meus comentários sobre o filme Caramelo da Netflix, pessoal. Jimmy Nada Neutro, fui.